Bom dia, meus amores, tudo bem? Mais uma semana se inicia, uma semana desconhecida, mas nós cremos que será uma semana de muitas bênçãos e de muitas vitórias. Para começar a nossa aula de hoje, eu quero compartilhar com você a mensagem que está em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, nos diz o seguinte: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que nessa semana as tuas palavras sejam agradáveis, que traga conforto, esperança para todas as pessoas que estão ao seu redor. O meu desejo é que Deus te abençoe nessa nova semana. E neste momento eu quero que você ore comigo para pedir essa bênção do Papai do Céu. Vamos lá? Querido e bondoso Deus, muito obrigado pelos teus cuidados e a tua proteção até o presente momento. Nós queremos que de maneira muito especial o Senhor venha abençoar essa semana, uma semana desconhecida, mas cremos que seremos vencedores em Cristo Jesus. Abençoe toda a família CAD, cada aluno, cada pai, cada mãe, toda a sua família, e que na tua graça, na fé e na esperança de Cristo Jesus, possamos viver a cada dia. Nos dê uma feliz semana, fique conosco neste dia e nos dê uma boa aula, em nome de Jesus. Amém. Cada bairro, uma história. Na aula anterior, nós falamos sobre a importância do nome do bairro, falamos de alguns bairros que ficam em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falamos dos quilombos e hoje nós iremos falar sobre os bairros indígenas. Essas imagens você pode observar também aí no seu livro, na página 62. Através delas, nós podemos conhecer um pouquinho sobre a história dos bairros indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. No entanto, depois que os povos de outros continentes chegaram ao país, os índios foram perdendo a posse das terras. Na maioria das vezes, eles eram expulsos de suas aldeias ou escravizados por colonizadores. Passados 500 anos da chegada dos europeus, os povos indígenas continuaram existindo no Brasil, conquistaram leis para defender suas terras e manteram a sua cultura. Apesar da existência da FUNAI e das diversas organizações que trabalham em defesa e para a preservação dos povos indígenas no Brasil, nem sempre é possível viver de maneira digna e adequada em suas terras. Em muitos casos, eles enfrentaram problemas para cuidar da saúde. Não há escolas e as terras não são suficientes para o plantio dos alimentos de que precisam. Ao longo do tempo, muitos índios migraram para as cidades em busca de outras formas de sobrevivência. Em alguns casos, as cidades cresceram e acabaram atingindo as terras indígenas, e os índios que viviam por perto foram se misturando com o estilo da vida urbana. Aqui na página 63, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a comunidade indígena Beija-Flor. Na zona urbana do município de Rio Preto da Eva, perto de Manaus, Amazonas, existe uma das maiores comunidades indígenas do Brasil, a Beija-Flor. Desde o início dos anos de 1990, várias famílias foram ocupando as terras pertencentes a este município. Ali, vivem diferentes etnias indígenas, que mantêm seus costumes, suas crenças, seus rituais e sua linguagem. Eles sobrevivem da produção de artesanato e farinha e do cultivo da banana para vender no mercado de Manaus.
A comunidade também se transformou em atração turista. Isso mesmo, é uma outra forma que gera renda para os seus habitantes. A comunidade Beija-Flor é a única no Brasil. Ainda na página 62, tem a questão 5, que diz o seguinte: enumere os quadros abaixo, de acordo com a ordem dos acontecimentos no tempo. Primeiro quadro, ele representa a escravidão dos índios pelos europeus, é o número 3. O segundo quadro é a expulsão dos índios de suas terras, o número 2. O terceiro quadro é o 5. Migração indígena para as cidades, quando os índios saíram das suas aldeias e vieram morar na cidade. O quarto quadro é o número 1. É a chegada dos europeus e o confronto com os índios. E por último, o número 4. A falta de assistência à saúde e os outros problemas que surgiram. Neste mapa, que você também pode visualizar aí no seu livro, na página 64, nós podemos ver um pouquinho da imigração e como esses imigrantes contribuiu para a formação de bairros aqui no nosso país. Você pode observar que o nosso país recebeu pessoas da Itália, do Líbano, da Síria e do Japão. Sabe, a cidade de São Paulo é uma das principais cidades do Brasil, não só porque ela é grande, mas também porque recebeu muitas pessoas vindas de várias partes do mundo e de outros estados do país para trabalhar no campo e também na cidade. Cada grupo de pessoas contribuiu para a formação e para a transformação dos lugares. Isso de acordo com a sua cultura. Por isso, tanto em São Paulo como em outras cidades brasileiras, há muitos bairros diferentes. Nós falamos sobre os imigrantes, mas o que é imigrantes? Imigrantes são pessoas que entram em um país que não é o seu de origem, para ali se estabelecer. Observe essa imagem, são fotos que foram tiradas há muitos anos atrás. Essa primeira foto é de imigrantes japoneses chegando ao Brasil em 1930. A segunda foto são imigrantes italianos que também chegaram ao Brasil em 1890. Os japoneses começaram a vir para o Brasil no ano de 1908. Até 1950, chegaram ao Brasil em torno de 200 mil imigrantes japoneses. Eles adquiriram lotes de terra e dedicaram-se ao cultivo de algodão, milho, feijão, arroz, amendoim. E a cada dia a população japonesa ia crescendo e os negócios iam prosperando. Eles desenvolveram estabelecimentos comerciais e na década de 1970, o bairro chamado Liberdade ganhou uma decoração ao estilo japonês com as típicas lanternas Suzuraton e atividades culturais nas praças do bairro, como feiras de artesanato e comidas típicas. Os imigrantes sírios e libaneses se estabeleceram na cidade de São Paulo a partir do ano de 1871. O local escolhido para viver foi bem próximo ao mercado municipal e à estação ferroviária, onde está localizada a Rua 25 de Março, uma avenida muito conhecida. Você pode observar na imagem a Rua 25 de Março no ano de 1894 e você pode também observar aí o comércio popular da Rua 25 de Março
Já na atualidade, olha a diferença de como era em 1894 e agora nos nossos dias. O comércio até hoje é muito forte na rua e é herança desse povo que escolheu um ramo de trabalho para sobreviver. No princípio, os comerciantes libaneses levavam as caixas nas costas. Com o crescimento dos negócios, foram escolhendo outros bairros, outros lugares para morar, como os bairros do Paraíso e Vila Mariana. Além das lojas, os sírios libaneses também construíram igrejas, clubes esportivos e associações culturais. Nessas imagens, nós vamos observar um pouquinho da influência italiana aqui no Brasil. A colônia italiana é uma das maiores e mais influentes da cidade de São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil a partir do ano de 1870 para trabalhar nas lavouras. Você pode observar a foto que está os imigrantes bem na frente, ou melhor, bem no pátio central da hospedaria dos imigrantes. Essa foto é de 1890. Logo nessa próxima imagem, você pode observar o Museu da Imigração dos Estados de São Paulo. No bairro do Brás, há mais de 100 anos, localizava-se uma hospedaria que abrigava imigrantes recém-chegados ao Brasil, grande parte deles italianos. Hoje, a hospedaria tornou-se um museu que guarda a memória das imigrações no estado de São Paulo. Você também pode observar aí a imagem da Praça Cidade de Milão. No bairro Moema, a Praça Cidade de Milão abriga uma fonte decorativa, cópia das obras de Michelangelo, um artista italiano do século XVI. A homenagem data da década de 1960. O meu desejo é que você faça uma ótima atividade, tenha bons estudos, uma ótima semana e um beijo no seu coração.